A cada dia você vai ter o que você precisa para vencer, porque o que você precisa para vencer já está em você. Então ele vai falar da chuva serôdia, como aquela que rega a terra. Ele está dizendo o seguinte: não é a chuva grande que rega a terra, é a chuva pequena. Então você vai aprender a somar as coisas simples e talvez aos poucos, para você conseguir chegar de fato onde Ele te chamou. Eu fico pensando o seguinte: nós gostamos das coisas que sejam rápidas e velozes e aconteça logo, mas o resultado, ele só é consistente e relevante quando há constância naquilo que você faz. Quando há constância naquilo que você faz, os resultados também são consistentes. Então, quando não há a constância, ou seja, uma pessoa que não faz nada diferente do dia anterior, ele se pôs do mesmo jeito que foi ontem, é hoje, os resultados de ontem só se multiplicam. Então não tem outra coisa mais. Então você precisa compreender isso à luz da palavra. Pega seus filhos, o que está mais disposto a chegar perto do pai e abraçar e beijar, ou perto da mãe e abraçar, ele ganha mais abraço, ele ganha mais carinho. Mas aquele que só cobra abraço, ele não beija, ele não abraça, mas também não recebe, porque ele só cobra. Então nós precisamos perceber isso. Conheça e prossiga a conhecer o Senhor. Chega perto dele, como pastor? Pela leitura, pela oração, pela comunhão com alguém que tem esse tato com ele. Então nós precisamos perceber essas coisas e tudo vai dar certo, vai chegar em um nível que você vai prosperar em todas as áreas. Deus não fez você para viver menos do que muito próspero. Deus nos fez para sermos prósperos. Então nós precisamos atingir essa prosperidade. Como? Conhecendo e prosseguindo. Uma pessoa que prosperidade, irmãos, prosperidade não é ter muito dinheiro, ainda que isso é muito bom. Prosperidade é crescer paulatinamente, gradativamente. Quando você perceber, você criou uma base, você edificou, agora você vai dar a cobertura, agora você está pronto. Vai chover, vai ter crise, vai ter luta, mas você está guardado. Quero falar de um homem. Eu quero falar de um homem nesta manhã que governou no palácio que morava, mas também governou onde foi levado, exilado e preso. Irmãos, não importa onde você está, o que você está fazendo, o que importa é que você decidiu, onde você chegar, você vai prosperar e vai mudar a vida de pessoas. Quem está me ouvindo e pode dizer amém por isso? Muito bem, eu quero que você, de repente, projete para mim Daniel, capítulo 6, e eu quero falar um pouco de Daniel, no capítulo de número 6, do seu livro. Esse texto, esse capítulo, ele tem 28 versículos e vai contar um pouco de um fato que aconteceu na vida de Daniel, e talvez seja algo parecido com o que você está vivendo nos dias atuais. Nós precisamos compreender de uma maneira muito clara e simplificada aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu fico pensando nas coisas que acontecem na nossa família. Hoje mesmo, o Paulo Henrique não está aqui, e nem a Letícia, eles acabaram de perder o seu patriarca, um homem, que foi o Oswaldo Farinaz, um homem que veio de baixo, de uma escala muito baixa, e foi subindo. Um homem que atingiu o ápice em sua cidade, como um ótimo pai, um homem que foi conhecido como um dos maiores
ou o maior administrador da sua cidade, um marido exemplar, esposo de uma única mulher, começou a namorar com 16 anos, e namoraram 5 anos, e ficaram 45 anos casados, e agora a morte os separou, algo assim fantástico, sobrenatural. Ele construiu com a sua habilidade de governo um patrimônio muito relevante na sua cidade, um homem de um caráter sensacional, poderoso. Os filhos estão até agora extasiados, sem saber o que fazer, muito feliz por ter ficado aquela mulher, muito feliz por ter ficado 50 anos ao lado de um homem tão sábio, tão inteligente, tão poderoso no que faz, nunca fez um negócio errado, nunca teve um problema que não pudesse resolver, um homem que governou do começo, lá de baixo, até o último dia que ele entregou o seu espírito a Deus. Então, hoje é o dia dos pais, eles devem estar um pouco abalados, ou muito abalados, porém, eles estão entendendo que, dizendo assim, eu tive um pai que foi o cara. Irmãos, hoje, se você não tem um pai, como eu não tive um pai biológico ao tempo que eu precisei, tive uma mãe que fez os dois papéis, mas uma coisa eu quero dizer, Deus é o nosso Pai o tempo todo, e Ele é gracioso conosco. Então eu digo, não deixe nada mudar isso na sua vida. Um Deus que tudo pode, que tudo faz, e não deixa por menos os seus filhos serem governadores. Você é um governador de Deus aqui nesta terra, irmãos. Eu, pensando em Daniel, quero falar de Daniel na cova dos leões. Quando eu olho para Daniel, ele foi um jovem educado na corte, no tempo do reinado de Joaquim, e Daniel era de Judá, e alguns dizem que ele vivia no palácio em Jerusalém, ele era um dos príncipes no palácio. A verdade é que Daniel foi um homem muito cheio do Espírito Santo. Então, na época do rei Nabucodonosor, ele tomou toda Judá e Jerusalém levou cativo para a Babilônia, e Daniel foi junto, e na ocasião, Cedraque, Mesaque e Abidianego foram também. Essa questão, agora, o príncipe Daniel é levado para uma outra nação, uma outra cultura, e foi viver diferente do que vivia, mas aqui ele era um príncipe, um homem educado em toda a Torá, e agora ele vai para um outro país, ele vai para o meio de um outro povo, uma outra cultura, vai se submeter, pois quem é levado, quem é exilado, é escravo. Agora, ou ele decide reclamar da vida, ou ele vai governar em todas as circunstâncias. Ele decidiu governar em todas as circunstâncias, que eu sugiro que você também faça isso. Decida governar independente das circunstâncias. Então nós vamos ver Daniel, um homem poderoso também na Babilônia. Ele teve, aos 39 anos de idade, ele revela o sonho do rei Nabucodonosor, da estátua muito grande, e ele vai decifrando tudo o que era: cabeça de ouro, o peito de prata, os braços de prata, os quadris de bronze, os pés de ferro com barro. Então ele descreveu o que era ali o sonho do rei, e ele impediu que morresse ali vários dos sábios naquela época, naquele tempo. Então Daniel, no meio do exílio, ele decidiu governar pelo Espírito do Deus vivo. Tem um Espírito do Deus vivo que faz você governar em todas as circunstâncias. Pode dizer amém por isso ou não, irmãos?
Então o tempo passa o tempo do rei Nabucodonosor, e agora entra o rei chamado Beltesazar. E Beltesazar, ele foi um cara muito louco. Ele teve um sonho, e naquele sonho Deus estava tirando ele do reino, e ninguém interpretava, mas Daniel foi chamado novamente, e ele decifrou o sonho novamente. Então um homem que decidiu ser o governo, e lá atrás Nabucodonosor já colocou ele como um dos governadores da Babilônia. Observe que Daniel agora já não é mais um garoto, passou-se reis. Ele esteve no reinado do rei Nabucodonosor, ele esteve no reinado de Beltesazar, ele esteve no reinado de Dário, ele esteve no reinado dos persas. Então observe, ele foi um homem que disse: eu não vou morrer enquanto o Senhor não cumprir o seu propósito na minha vida. Independente de circunstância, você vai governar em todas as áreas. Independente de qualquer coisa, você vai governar em todos os níveis de vida que Deus te proporcionar, seja ele difícil ou seja ele muito fácil. Então Daniel, ele está no meio de tudo isso, governando em um nível muito elevado, e deram o nome a ele, quando ele veio de Judá, deram o nome a ele na Babilônia, também de Beltesazar. Por quê? Os gregos, os caldeus, eles acreditavam que as pessoas podiam trocar de nomes. Então Beltesazar quer dizer o filho ou o príncipe de Baal. Então deram um nome para ele assim, ele era conhecido, e o nome era dado conforme naquilo que a pessoa se destacava. E Daniel no governo se destacou muito bem, e exercia muito bem, com muito poder, com muita habilidade, o que ele fazia. O que eu estou tentando te dizer? Que no meio de qualquer situação, o Senhor está te dando sabedoria, espírito de sabedoria para você se destacar, onde você chegar, onde você estiver, você apenas vai chegar, e o Senhor vai colocar condições na tua vida, para que você se destaque de maneira muito poderosa. Seus irmãos vão ficar abismados, sua família vai ficar abismada, seus amigos nem se fala, porque o Espírito do Deus vivo está sobre você, para fazer você governar em todas as esferas. Isso é tão lindo, porque eu vejo agora Daniel entrando em um momento de muita glória. Dário já está no seu governo, e Daniel já é um senhor de idade, e Dário confia nele. Os medos e os persas, para vocês terem uma ideia, eram divididos em províncias, que eram para não se perder. A política era muito forte, e eles tinham um regime de cobrança de impostos, e eles não queriam perder nada. O que eles faziam? Eles dividiam todo o medo e peça, todo o território, em estado. Em cada estado tinha o seu governador. Então eram 120 governadores. Nesses 120 governadores, foram eleitos 3 presidentes. E Daniel era um dos 3 presidentes. E ficavam 40 estados para cada presidente, formando assim 120 estados, com as suas províncias. Então, tinha os prefeitos, os tesoureiros e todos os oficiais que ajudavam no governo. Com tudo isso, Daniel foi se elevando, e a Bíblia diz que ele se destacou de tal forma, de tal maneira, que ele se destacou, que o Dario,
ele queria colocar Daniel sobre todos os presidentes com poder nos 120 governadores. Imagina o tanto de inveja que despertou. Imagina a loucura que foi no coração desses outros 2 presidentes. E agora esses 2 presidentes fazem uma política maligna para derrubar Daniel. Não só diminuir a sua influência de multiplicador, não só em diminuir a sua carreira política, eclesiástica, mas também eles queriam ver Daniel morto. Tem gente que tem inveja de você quando você cresce. Tem gente que não gosta de ver você, só que você está aqui nessa manhã, essa palavra é para você que quer crescer em todas as áreas. Tem gente que não quer ver você mudando de vida. Tem gente que não quer ver você crescendo. O que ele faz? Ele inventa qualquer conversa para fazer com que você desista. Quero te falar, não desista daquilo que você começou. O Senhor quer fazer você crescer em todos os níveis. Posso te falar um negócio? O Senhor quer mudar você de prateleira. Você não é produto, mas eu vou te falar, as pessoas vão olhar para você assim, ó. Eles vão ter que acostumar a ver Deus na sua vida. Eles vão precisar acostumar, então essa história vai dizer, esse capítulo todo vai dizer, depois você olha, mas esse capítulo todo vai dizer que ele se distinguiu no meio de todos eles. Ele começou a governar de uma maneira poderosa. Quantas mães, quantos pais querem ver os filhos governar aqui de maneira poderosa? Então isso, irmão, um filho quando ele governa, administra muito bem as coisas, quando ele governa muito bem as coisas, o pai olha para ele, ou a mãe olha para ele assim, esse é meu filho. Imagina quando você está em todos os níveis crescendo, o que é que Deus não diz? Mexe com ele não, esse é meu filho. Jó caiu na besteira de mexer, o inimigo caiu na besteira de mexer com Jó, se deu mal. Então eu observo isso aqui e vejo que Daniel, ele estava em uma vertente e eles falaram, o que nós vamos fazer? Procuraram ocasião para parar Daniel. Não tiveram, por quê? Íntegro, um homem sério, um homem adorador, um homem de Deus, então não tinha o que fazer para derrubar Daniel. Então eles falaram o seguinte, já que nós não encontramos falha em Daniel, vamos contra a fé dele. Ele é estrangeiro, vamos contra a fé dele. Todas as vezes que as pessoas não conseguirem te atingir, elas vão tentar atingir a sua fé. Elas vão olhar para você e vai dizer assim, olha para mim, você não diz que é crente? Crente, hein? Eles vão tentar te abalar de alguma maneira, de alguma forma. Gente envolvida com o mundo espiritual maligno para tentar parar você. Só que tem uma coisa, se você tiver pelo Espírito do Deus vivo, ninguém vai parar você. É isso. Então nós precisamos pensar nisso. O que eles fizeram? Eles chamaram os tesoureiros, eles chamaram os dois presidentes, chamaram os tesoureiros, os prefeitos, eles chamaram os governadores e foram sondar Daniel, porque eles queriam testemunha em uma falha de Daniel. E Daniel tinha um hábito, coisa de crente, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel entrava na casa dele, e no quarto de oração de Daniel, tinha uma janela, diz Flávio Joséfo, que dava para Jerusalém. E ele abria aquela porta, aquela janela, e começava a orar e gritava o nome do Deus vivo, pedindo para que ele levasse eles de volta, porque ele sabia que 70 anos eles tinham que ficar ali. Então ele orava e adorava o Deus vivo todos os dias. Quantas vezes? 3 vezes Daniel
categoricamente, ao Deus vivo. Então chamaram ali a ele, os amigos, para ser testemunha contra ele. Vão fazer cilada de tudo quanto é jeito para ser testemunha contra você, mas se você estiver com Deus vivo, ele é contigo. Acredite nisso. Então, chegaram para o rei e disseram o seguinte: rei, precisamos fazer um negócio. O que foi? Eles já tinham tramado e disse: o senhor é como um Deus. Cuidado com os elogios. O Senhor é como um Deus. E o rei Dário: sim. E aí? Por que você não faz um decreto? Como assim decreto? Faz um decreto. Durante 30 dias ninguém pode rezar e nem orar para qualquer outro Deus, só para você. Tem que adorar só você. Aí o Dário disse: rapaz, isso é muito fabuloso. Fazer o decreto. Fez o decreto. E eu vou te contar um negócio. Quando há um decreto federal, funciona assim nas leis. E a lei de hoje é um retrato da antiga. Quando tem um decreto federal, como aconteceu agora por o STF, ele mandou para os estados. Os governadores agora pega o decreto que vem do Supremo Tribunal e diz assim no decreto: a partir de hoje, os governadores podem mandar um decreto, instituir um decreto para o estado, e tem que ser obedecido em todo o estado. Aí o que acontece? Chega o decreto na mão do prefeito da cidade, o prefeito olha, aí passa um óleo de peroba na cara e vai falar com a população da cidade. Assim diz o decreto do senhor governador, que use máscara. Beleza. Ah, mas aqui eu vou dizer o seguinte: aqui nessa cidade ninguém usa máscara. Ele não pode. Por que ele não pode? Porque o decreto, ele não pode ser afrouxado. Ele pode ser um pouco mais rígido. Afrouxado nunca. Consegue entender isso? Porque que amarra um negócio no outro? Então eles fizeram um decreto, selou e disse: não se pode orar aqui nessa cidade, em Babilônia. Aí Daniel tinha um hábito de adorar a Deus. Daniel pega aquele decreto, vê. Quando dá o dia amanhecendo, o que Daniel vai fazer, gente? Vai orar. E aí eles dizem assim: vamos ver se ele está orando? Se ele estiver orando agora, a gente ferra ele. Vou falar um negócio para você: o diabo não gosta que você ora, sabia disso ou não? Porque quando você ora, você tem contato com Deus vivo. Diga assim: mas eu, independente de circunstância, eu vou governar. Essa é a palavra. Então ele começou a orar, e os caras chegaram e escutaram, gravaram. Eles tinham um gravadorzinho daqueles que os caras gravam, sabia ou não? Eles tinham, Luciano, aqueles gravadorzinhos que os caras levam lá das propinas. Eles tinham um gravadorzinho daqueles. Gravou tudo e levou para o rei. Chegou lá e disse: rei, é o seguinte, está acontecendo um negócio aí. O que foi? Sabe aquele menino que veio lá, que já é um senhor de idade, sabe, aquele cara não te respeita, aquele senhor lá não te respeita, aquele Daniel, que veio lá dos judeus. O que ele está fazendo? Ele está orando. Ele está orando. Coloca o versículo 14 aqui do Daniel 6, por favor. Quando eles falaram que está aqui as provas, o rei olhou para eles, o rei diz assim: caí numa cilada.
puxa vida, caí numa cilada. E tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito... Por que será que o rei ficou angustiado, gente? Ele disse, esses caras armaram para mim e para o Daniel. Cuidado, tem gente que vem contar as coisas para você, estão armando para você. Diga assim, tem dois tipos de gente. E os dois é ruim. O que fala mal de mim, não, fala forte, o que fala mal de mim, e o que tem ouvido para ouvir o outro falar mal de mim. E aí eles vêm falar para você. O cara diz que te ama, mas dá conta de ficar ouvindo os outros falar mal de você, horas e horas e horas, para vir dizer assim, sabe que disseram mal de falar de você? Aí o rei olhou e disse assim, esses caras armaram. Esses caras são os filhos da mãe. Armaram. Está ali. E aí o rei diz assim, como é que eu faço para livrar Daniel? Como que eu faço para tirar Daniel dessa enrascada? Ele vai para a cova. Não tem jeito, ele vai junto com os leões. Porque o decreto era o seguinte, quem não adorar vai ser lançado junto aos leões em uma cova. O inimigo, aqueles que não querem ver você governar, são cruéis com você. Então eles, ao amanhecer o dia, o rei não sabia o que fazer. E os textos vão dizer aqui que o rei ordenou que trouxesse Daniel. Tem que cumprir o decreto, gente. O decreto tem que ser cumprido. Se é para usar máscara, tem que usar. Então nós precisamos observar tudo isso. E aí, o que eu faço por Daniel? Vai ser lançado, conforme o versículo 16, na cova dos leões. Daniel vai ser lançado aonde, gente? Troca esse texto aqui para mim. Coloca Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17. Diga assim, mesmo quando as circunstâncias não estão boas, eu governo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na vide, é o que diz. O produto da oliveira minta, os campos não produzam os mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, Daniel estava lá para ser jogado na cova, e ele canta isso como Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Meu filho ou minha filha não está legal comigo. Os negócios parece que não fluíram como eu gostaria que fluísse. Todavia, irmãos, aqui, olha, as ovelhas e os gados morreram no curral. Morreram lá. O campo não produziu naquele ano. A oliveira mirrou. Não aconteceu como deveria acontecer. E você diz assim, olha, o meu salário não deu, precisava ganhar mais. E tudo isso, quero te dizer, levante a cabeça, estufa o peito e diz, eu vou governar nessa questão. Eu vou governar em tudo isto, e a coisa não vai acontecer, porque já aconteceu. Eu sou um governador nessa terra. Fui levantado para governar, e os leões não vão ter poder para me comer. Os leões vão ficar bem quietos, e não vão poder me devorar. Então, voltando para Daniel, por gentileza, nós vamos observar que o rei dá uma palavra para Daniel.
Quando ele é trazido, ele é colocado lá na cova e o rei diz para ele: o Deus que tu serve, continuamente, esse Deus vai te livrar. Oh, irmão, como isso aqui é bom demais. Pela manhã, o rei levanta, o rei vai jejuar pelo Daniel. De manhã ele levanta, e quando ele levanta, para onde ele vai? Para a cova dos leões. Quando ele chega na cova dos leões, chama Daniel com a voz triste e disse: Daniel. Ele chama o Daniel, diz: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões. Então Daniel, no versículo 21, Daniel, ele diz da seguinte maneira, ele exclama do outro lado e diz: ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Tem problema na sua vida que já está sendo resolvido, acredite. O Deus vivo já preparou, para você fazer isso, ó. Faz no teu coração: eu já estou nesta. Você nunca vai ficar assim, porque quando os inimigos pensar que você está em descida, você vai decolar. Descida é só para fazer isso. Deus é contigo para fazer você romper em todas as áreas. Ainda que a oliveira minta, ainda que as circunstâncias não sejam legais, mas todavia eu me alegrarei, porque a comunidade evangélica de Maringá vai constituir famílias cheias do Espírito Santo, jovens cheios do Espírito Santo, homens e mulheres e empresários ricos e abençoados em todos os níveis, porque Deus é conosco, meus irmãos. Oh, aleluia. Diga assim: todas as vezes que um homem faz a maldade, ele acaba de complicar a vida dele e de toda a família. Família é coisa boa, irmãos. Família não tem coisa igual. Eu vejo na palavra de Deus, todos que desobedeceram o Senhor, todos que agiram contra o Senhor. Eu vejo Acã, fez o que não deveria fazer. Acã, ele morreu, e quem morreu? Toda a família. Eu vejo agora um sujeito tentando matar os judeus no tempo da rainha Esther. Não sei se você lembra o nome dele. Amã. Amã, agora a forca que ele prepara para Mardoqueu, ele que vai para a forca, e os 10 filhos dele. Agora eu estou vendo um sujeito aqui, e não é só um, é vários, que se levanta contra Daniel. E quem é que vai para a cova agora? Ele e toda a sua família. Nós não queremos o mal de ninguém, mas a consequência daquele que faz o mal é inevitável. Então que o Senhor te proteja de tudo isso em nome de Jesus. Quando o rei olha que Daniel fala, ele ouve aquilo, ele se alegra de tal maneira. Então, pede para que tirasse Daniel da cova no versículo 23. Então foi tirado Daniel da cova e nenhum dano aconteceu a ele. Imagina você jogado na cova dos leões. Imagina você agora, faz uma análise aí. Você aqui, fecha isso aqui e solta um leão aqui dentro. A gente vai embora e fica só você aqui, aí diz assim: ó, pessoal, vou embora ali, vou para casa, vou deixar esse leão aqui cuidando de vocês. Faz um mês que ele não come. Como é que você fica? Você sobe aqui, ó. Na hora. Nós subimos. Então nós observamos esses textos e fico assim. Eu fico estarrecido porque
o rei, no versículo 24, se você puder colocar o versículo 24 aqui, o rei vai fazer algo assim extraordinário. Ele vai agora instituir uma ordem para trazer os homens que tinham acusado Daniel para serem lançados na cova dos leões. A mesma coisa que eles fizeram com Daniel, agora eles estão colhendo. Ninguém é obrigado a plantar, mas uma vez que planta, tem que colher. A coisa boa é que nos filhos de Deus, eles nunca colhem o que planta. Os filhos de Deus sempre colhem 100 vezes mais. Então, plante coisas boas. Deixa palavras boas sair de sua boca. Quando vier um pensamento ruim, troca esse pensamento. Quando ouvir um pensamento, uma palavra ruim, não deixa ela entrar, coloca uma outra palavra. Tudo isso vai te fazer crescer em todas as áreas. E aqui eu vejo o rei ordenando que colocasse aqueles homens lá. E eles foram lançados na cova dos leões. Eles, os seus filhos e suas mulheres, conforme o versículo 24. E a Bíblia vai dizer que os leões se apoderaram deles e esmiuçaram eles, estraçalharam eles, quebraram todos os seus ossos. Que coisa! Simplesmente, porque eles não conseguiram ver o crescimento de um homem e glorificar a Deus. Mas por sua causa, acredite, Deus vai ser glorificado nas suas dificuldades. O que você está dizendo, pastor? Homens grandes, de patentes elevadas, vão louvar a Deus quando vê você prosperar. No versículo 25, o rei Dário disse o seguinte: escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitem em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus, na terra. Foi ele quem livrou Daniel da boca dos leões. É o que Deus vai fazer nessa graça com você, meu irmão. Leões vão ter que jejuar quando vê um homem que nem você, um jovem que nem você, uma família que nem a sua, prosperando em todas as áreas. Aleluia! Eu creio nisso. Eu creio tanto nisso. Então não pare perante as dificuldades. A palavra de hoje é: eu vou governar até os homens dizer, assim é o Deus vivo, aquele que governa de gerações em gerações, tem o reino em suas mãos e prospera seus filhos na terra, até diante dos leões, ele tem domínio. Aleluia!